Notícias tristes para os fãs de Barcelona. Dani Olmo acertou com o Bayern para a transferência de inverno. Marcus Rashford negocia com o Borussia Dortmund. O inglês optou por seguir os passos de seu conterrâneo. Outro escândalo envolvendo Vinícius Júnior. Quase não há chances de que o brasileiro permaneça no Real Madrid. E Elon Musk está planejando comprar o Liverpool. Seu pai falou sobre isso. Amigos, isso é dose de futebol. E as 10 notícias mais quentes até agora. Não vou deixar de lembrar que 5.000 curtidas hoje garantem que nos veremos amanhã. Então certifique-se de deixar o seu like. Bem, seguindo nossa boa tradição, desejo a você um bom apetite e uma boa visualização. Cristiano Ronaldo afirmou que o campeonato saudita é mais forte do que a liga. Ele não jogou no campeonato francês, mas ainda assim tirou suas conclusões. Porém, na minha opinião, a visão de Neymar sobre isso é mais autoritária. E o brasileiro concordou com as palavras de Cristiano. O nível da Liga Saudita está crescendo. E pelo que eu vejo, ela é melhor do que a Liga 1. A Liga 1 tem seus próprios benefícios. Ela não é muito forte. No entanto, os jogadores da Liga Saudita são melhores hoje. O próximo ainda acrescentou que a Arábia Saudita o conquistou. Pessoas, país, cidades, cultura. E ele está convencido de que na Copa do Mundo em 2034 será incrível. O que você diria aqui? Agora Neymar está fazendo de tudo para conseguir um novo contrato com Al Hilal. Não seria surpreendente ouvir algo diferente dele, pois, mesmo com os desafios da Liga Saudita, o brasileiro está empolgado para jogar na Major League Soccer. E ele insinuou mais uma vez que o Inter Miami é uma das suas opções. Claro, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles ainda são meus amigos e mantemos contato. Seria interessante recriar esse trio. Quem sabe? O futebol está cheio de surpresas. Neymar observou que quando ele se transferiu para o Al Hilal, a janela de transferência da Major League Soccer estava fechada e ele não pôde considerar opções dos estados. Mas agora, certamente, ele teria considerado. Neymar, com insinuações sobre transferência para a Inter, provoca Zapia a fazer uma oferta, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Além disso, ele está pressionando o Al Hilal para assumir uma posição mais segura nas negociações, que se arrastaram por 2 anos sem futebol. Talvez eu tenha sido precipitado ao considerar Neymar uma autoridade em comparar a Liga 1 e o Campeonato Saudita. Ele jogou na França, mas na Arábia nem tanto. Poucos jogos seriam suficientes para uma experiência completa. Recentemente, houve rumores de que Ney pode voltar para o Santos, sua cidade natal. Mas, sinceramente, não creio muito nisso. Portanto, o atacante precisará fazer grandes concessões financeiras. E o amor pelo clube pode não ser suficiente para superar essa deficiência. Em Miami, também não oferecem aos brasileiros o mesmo que em Al Hilal. Mas ainda é mais do que no Brasil. As diferenças são compensadas por Suárez e Messi. E onde mais um empurrador brasileiro poderia se sentir compreendido. Didier Deschamps tornou-se o símbolo de uma nova era para a super talentosa seleção francesa. O treinador ganhou a Copa do Mundo com a equipe. Ele ganhou prata, não ouro. Opiniões sobre o treinador podem variar, mas o resultado final o favorece. O mesmo vale para Southgate, mas o estilo de Gareth é ainda mais cauteloso. Por isso, os ingleses o criticam mais severamente. Mas Deschamps também claramente não está usando ao máximo os ativos ofensivos que recebeu. A França provavelmente possui o elenco mais forte do mundo. É mais correto dizer que eles têm um elenco B, pois podem montá-lo 3 vezes mantendo a qualidade. Se alguém se machuca, outro jogador assume o lugar, mas não menos forte. Portanto, esperavam que Deschamps vencesse em grandes torneios. E ele tem uma, ao contrário de Southgate. Mas a era de Didi está chegando ao fim. Parece que isso finalmente ficou claro no último Euro, quando 2 jogadores-chave da equipe não estavam em forma. Griezmann e Mbappé não foram efetivos. Deschamps não conseguiu criar ameaças ao gol adversário. Só um gol em todo o campeonato? Isso é uma vergonha para uma equipe como essa. Deschamps decidiu deixar a seleção. De acordo com L'Équipe, o treinador renunciará após o Mundial de 2026. O treinador decidiu há meses, mas agora se prepara para anunciar oficialmente sua saída na quarta-feira. Deschamps serviu lealmente à equipe, mesmo não sendo amado por alguns jogadores. Karim Benzema ficará feliz que a equipe será liderada por outra pessoa. Eu preciso responder essa pergunta a sério? Zidane aguardou essa oportunidade por anos, recusando ofertas do Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus e Bayern. Nada é mais atraente para Zizou do que a seleção nacional, e finalmente ele conseguiu. Só saberemos se ele liderará a equipe depois do ocorrido. Mas vocês entendem que na Federação Francesa de Futebol eles focam especificamente nele. Ou existem treinadores franceses mais renomados disponíveis. E Zizou fará tudo o possível para que as negociações ocorram suavemente.
E finalmente voltará ao trabalho. Já estamos com saudades. Ontem, Florentino Pérez convenceu Zizou a retornar ao Real Madrid, segundo informações. E se Carlo Ancelotti sair após esta temporada, é o francês que deve ocupar o seu lugar. Vamos acompanhar os próximos acontecimentos. O Real Madrid está fazendo de tudo para proteger Vinícius. Depois que o brasileiro foi expulso por empurrar o goleiro do Valência na partida recente, o clube começou a preparar um recurso para a organização do campeonato. Em Madrid, acreditam que os juízes na VAR foram tendenciosos. E claro, tudo por causa de Barcelona e Negredo. A liderança e os madrilenos discutiram mudanças na arbitragem com Juan Infantino recentemente em Doha. Queriam reduzir a influência do Video Assistant Referee no jogo. Os madrilenos também cogitam pedir à Federação Espanhola a troca completa da liderança de arbitragem da La Liga. Carlo Ancelotti também defendeu Vinícius e afirmou que o winger provocou os fãs. De fato, o ambiente no Mestalla era mediano. Vinícius foi alvo dos piores insultos. Mas, primeiramente, qual jogador de futebol eles não encontram? Em segundo lugar, lembro que os fãs do Valência não odeiam Vinícius sem motivo. O próprio jogador de futebol os provocou antes, admitindo que fez isso de propósito. Os frequentes escândalos de Vinícius desagradam Florentino Pérez. Segundo o Todo Fichagens, o presidente do Real Madrid sabe como resolver os problemas. Sem Vinícius, tudo bem. Por isso, o Real está pronto para considerar uma oferta pelo brasileiro, mesmo que ele seja um jogador-chave da equipe. O ex-olheiro do Real Madrid, Manolo Romero, recentemente disse que Pérez vê a nova estrela principal em Mbappé e ele mesmo levará Vinícius ao aeroporto se for oferecido 300 milhões de euros por ele. Eles estão dispostos a pagar essa quantia na Arábia Saudita. Segundo o jornalista Mário Cartagena, os agentes de Vinícius foram contatados por representantes do Campeonato Saudita, que têm interesse no jogador há bastante tempo. Ainda está longe da transferência, mas as partes voltarão a discutir mais perto do verão. Os cheques desejam contratar Vinícius, também para promover o Campeonato Mundial. As negociações planejadas já são sérias. E quem resistiria com tanto dinheiro envolvido? Eles estão oferecendo mais de 1 bilhão de euros por algo muito bem sucedido. Mas ainda assim, uma bola de pinos. Podemos realmente culpá-lo por isso? O Manchester United é forçado a vender jogadores na janela de transferência de inverno, pois o cofre do clube precisa ser reabastecido. Felizmente, anos de uma política de transferência brilhante levaram a uma equipe cheia de refugos que estão implorando para serem vendidos. O próprio Marcus Rashford declarou abertamente que está pronto para deixar o clube, após o que convenientemente começou a ignorar as convocações para os jogos. Agora, as relações entre o inglês e Amadi melhoraram, mas dificilmente alguém duvida que Rashford vai deixar o clube. Marcus pode seguir os passos de Jadon Sancho e reiniciar sua carreira em Borussia e Dortmund. Chimeri quer alugar ao jogador de futebol. A autoridade escreve sobre isso. Um campeonato mais fraco, futebol vertical e muitos contratos. Condições perfeitas para Rashford brilhar. Juventus e Milan também estão interessados em Marcus. Segundo a mídia inglesa, a transferência para a Série A é o cenário mais provável. Thiago precisa de um ala em seu futebol, focado no gol adversário e capaz de marcar muitos gols. Rashford é exatamente assim. Basta lembrar de como ele se destacou na última temporada. Ele simplesmente arrasou na Premier League. É difícil encontrar um substituto para o inglês, ainda mais difícil mantê-lo em forma. E não é certo que Thiago aceitará resolver tal problema. Em Milão, Rafael Leão joga à esquerda. Por que Rossoneri precisa de Rashford também? Possivelmente, no final, Isa tem algum plano original com o uso de Marcus ou Leão como um 9. Por ora, parece uma negociação sem sentido. Além disso, Leão e Rashford estão duplicando um ao outro. Mesmo do ponto de vista dos personagens, os futebolistas são muito semelhantes. A opção com a Juve parece mais lógica. A dúvida é se a Juventus terá recursos para a transação. O Manchester United planeja dispensar Rashford e Casemiro. Segundo Ben Jacobs, os brasileiros desejam contratar Cristiano Ronaldo para 3 clubes sauditas, incluindo Al Nassr. Após a chegada de Amarima Akazá, ele ainda não provou que a má forma recente se deve a Tenhaga, e não ao envelhecimento. Então ir para Ronaldo e um enorme salário será a melhor escolha. Kobbie Mainoo inesperadamente entrou na formação inicial do Manchester United sob Erik ten Hag. A liderança do MU colocou o treinador holandês em uma posição difícil, sem comprar um suporte para ele, capaz de levar a bola pelo centro. Ten Hag teve que procurar um na academia e encontrou Mainoo Kobbie, que ainda não é forte o suficiente. Shevchenko falha em duelos individuais e pode melhorar seu passe, mas sua técnica é incrível
Parece que ele magnetiza a bola para o pé, sabe girar rapidamente e muda drasticamente a direção do movimento. Com um jogador assim no suporte, a bola será entregue de forma estável ao atacante halfback. A chegada de Amarima aparentemente não mudou a situação de Mainu. O clube confia no jovem inglês e não busca um novo suporte. Kobe parece ser o complemento perfeito para Manuel Ugarte, mas ainda pode sair do clube. O jornalista Chris Wheeler relata que Mainu negocia um novo contrato com o MU. E eles estão indo, para dizer o mínimo, mal. O United busca reduzir a folha salarial. Restrições orçamentárias impedem a renovação de Mainu. Antes intransferível, o halfback agora está mais perto de ser vendido devido aos problemas financeiros do clube e às dificuldades em cumprir as regras de lucro e desenvolvimento sustentável. Kobe está preocupado com a situação do United e a possível ausência na Liga dos Campeões na próxima temporada, o que o faz duvidar da renovação do contrato. O que surpreende alguns torcedores, aliás. Eles estão acostumados com jogadores dispostos a morrer pela camisa, e uma temporada sem a Liga dos Campeões não os assusta. Ainda mais considerando quantos desses sorteios o United teve nos últimos anos. O agente de Mainu já contatou o Chelsea. Os azuis estão interessados no jogador, mas primeiro querem resolver a situação com seus próprios ativos. Vender Cornish a Zara, e agora há dinheiro para a transferência. Sir Alex Ferguson chamou Maina de coração e alma do time. E alguém certamente encontrará algum símbolo no fato de que ele será vendido após a chegada de Radcliffe. Notícias tristes para os fãs do Barcelona. Os catalães recorreram ao Conselho Superior de Esportes para ajudar a registrar Ouma. O órgão governamental estudará a documentação em breve, após o que fará uma conclusão e fornecerá todas as informações a José Manuel Rodrigues Uribes. Ele mesmo, o chefe do Conselho Superior de Esportes, tomará a decisão final. Só descobriu que Uribes é um fã do Real Madrid. E quem sabe se ele será imparcial. Então os fãs do Blaugrana já estão em luto, como os jogadores do Blaugrana. De acordo com informações internas, o vestiário do Barça está arrasado com as notícias. Os jogadores não compreendem como isso poderia ocorrer. Rafinha fez uma declaração que ameaça encerrar sua carreira em Barcelona. Sim, essa situação afeta os outros jogadores do time. Eu concordaria, mas não gosto de mentir. Se eu estivesse em outro clube e visse a situação com Dani Pauli, talvez eu pensasse se valeria a pena ir para o Barça. Acho que Rafinha pensou que era imortal. Ravi também fez um discurso semelhante sobre o Barça não estar na melhor posição e acabou sendo demitido. E o jornalista El Mundo Abraham Romero relatou que Laporta veio ao treino do Barcelona após a coletiva de imprensa de Rafinha e chamou o brasileiro para uma conversa. O que eles falaram é desconhecido, mas podemos adivinhar. Provavelmente Laporta exigiu que Rafa mantivesse a boca fechada. Apesar do excelente jogo de Vinga nesta temporada, ele pode ser facilmente vendido. Além disso, Refni está interessado nos clubes ricos da Associação Paulista de Letras. Quanto a Dani Ouma, que ele de forma alguma registrará, se acreditar na edição, ele já concordou com a Bavária. O espanhol irá para Munique como um agente livre, tendo rescindido o contrato com o Blaugrana. Mas primeiro ele quer esperar o fim da saga com o registro. Dani já jogou na Bundesliga, ele gostava de viver na Alemanha. A escolha faz sentido. Além disso, o futebol bávaro se adequa a ele. Será uma sorte para os vermelhos se eles conseguirem tal reforço no meio da temporada. Apenas um reforço real de Laporte. Newcastle United lidou com o Arsenal na Copa da Liga com um placar de 2-0. A equipe já está levando o torneio a sério, entendendo que tem chances sólidas de ganhar o troféu, e por isso lançou a formação mais combativa possível. Esperava-se uma batalha justa e equilibrada, e foi exatamente o que vimos. O Arsenal controlou a bola, enquanto o Newcastle tentava contra-atacar agressivamente após recuperá-la sob pressão. Diferente da temporada passada, o Newcastle joga semanalmente, e o time não sofre tanto com lesões. E eles têm energia suficiente para manter seu próprio estilo, então o Arsenal teve dificuldades ontem. Os canhões tiveram que desviar a bola para a ala e improvisar, já que Bukayo Saka está lesionado. Então a criatividade, lembre-se, não havia Bukayo Saka lesionado. Portanto, a criatividade ficou bem abaixo do normal. Apesar disso, eles geraram várias oportunidades. 12 chances, isso é suficiente para eles, não é? E também tiveram muitos momentos no jogo, para ser honesto. Vale a pena apenas a poeira de Kai Havertz no ar. Claramente, ele não precisa da cabeça para acertar a bola. Não entendo como alguém poderia errar nessa situação. Talvez você possa explicar isso. Então, se você perdeu o jogo, certifique-se de conferir o resumo em nosso canal de TV, pelo link na descrição no comentário fixado. Há muitas coisas interessantes lá. Venha para o fogo e vamos conversar nos comentários. Durante todo o jogo, Pushkarey teve muitas abordagens.
A defesa da oposição nunca foi um ponto forte de Newcastle, mas os canhões nunca conseguiram marcar, e a culpa é toda da execução. Eles apenas riram da estatística do XG, marcando mais de 3 gols. 7 tiros do gol e 5 momentos claros. O time precisa de um atacante de ponta, um 9 nato, não de um Havertz. Veja, o Sorok tem um desses. Isaac organizou os 2 gols do United ontem. O segundo, Anthony Gordon, comemorou ao estilo de Thierry Henry por um gol de longa distância. Agora é interessante ver como Arteta vai responder. Ele vai escalar o time titular ou os reservas? Após um 0-2, parece que não faz muito sentido arriscar tanto, e a Copa é muito mais importante. Sim, uma taça extra nunca é demais, mas em um campeonato com dezenas de ligas. Então não ficaria surpreso se Arteta optasse por poupar o time para o campeonato. O Manchester City planeja uma reformulação, se preparando para compensar perdas recentes. O clube está pronto para descartar veteranos e substituí-los por jovens. Não surpreende que queiram se livrar de Kyle Walker, que tem estado muito abaixo do esperado, em sua pior forma na carreira. Faz sentido, mas por que os torcedores querem se livrar do Ederson também? O brasileiro joga em uma posição que não depende tanto da idade. E seus saltos já não são os mesmos, mas tudo é compensado pela experiência. Seus saltos cuidadosamente escolhidos já não são os mesmos, mas tudo é compensado pela experiência. Seleção criteriosa para ações dos goleiros. Além disso, o goleiro não apenas defende. Desvalorização das ações dos goleiros. Além disso, o goleiro não apenas defende. Na defesa, Ederson possui um conjunto completo de habilidades. Em termos de defesa, Ederson tem um conjunto completo de habilidades. Em termos de escolha de posição, ele certamente não é Alisson, capaz de tirar uma quantidade incrível de situações, uma após a outra, durante a temporada. Mas ele também sabe fazer algo. Comanda a defesa com maestria. E não vou falar sobre o jogo de pés. Vocês mesmos sabem que aqui só podem competir com ele. No máximo, André Nana, Manuel Neuer e Ter Stegen. Não vejo razões para o City se preocupar com a posição de goleiro. No entanto, os cidadãos estão procurando um novo goleiro e estão insatisfeitos com o desempenho de Ederson, segundo a revista Food Mercata. O City encontrou 3 opções para substituir Michele Di Gregorio da Juventus, Dion Suzuki de Parma e Milinkovic-Savic de Torino. Di Gregorio, é claro, é o mais famoso. Ele é bom o suficiente na linha de jogo com os pés, mesmo sendo italiano, e não no nível de um soldado honesto. Ouvi dizer que Suzuki é italiano, e não um soldado honesto. Ouvi sobre Suzuki há alguns anos. Atraía a atenção dos Grant quando ainda jogava no Japão. Um rapaz muito habilidoso, com pai de Gana e mãe do Japão. Agora, Bayern e Manchester United estão de olho nele. Joga muito bem com os pés, no estilo do Ederson. Milinkovic-Savic não é assim. Ele é mais calmo e eu nunca vi nele nenhuma habilidade super especial com a bola. Exceto por um par de passes estilosos. Mas esse parece ser o estilo de Torino. Se o Scout e o City o colocaram na lista de espera, deve haver um motivo. O novo goleiro da cidade saberá atravessar o campo e não sucumbirá à pressão. Mesmo se Guardiola sair, suas ideias não serão abandonadas tão cedo. Elon Musk há muito quer entrar no futebol. Parecia que o bilionário estava apenas brincando sobre o Manchester United. Mas se acreditar na imprensa inglesa, o americano realmente pensou em comprar o MU. Não deu certo, mas tudo pode ser corrigido. Os mesmos Glazers planejam vender o clube completamente em alguns anos. Não ficaria surpreso se logo após a próxima Copa do Mundo, quando as ações do United aumentarem e houver demanda pelo clube, é isso que os Glazers esperam. O restante das ações será vendido. Mas Musk tem alternativas, se ele não conseguir entrar na Apple. O pai do empresário Elon Musk disse que ele também pode comprar o Liverpool. Arrow inicialmente se recusou a comentar o interesse do filho no Liverpool. Ele afirmou que os donos dos Reds aumentarão o preço. Depois, ele expressou o desejo de comprar o clube. Mas isso não significa que ele vai comprá-lo. Ele gostaria, claro. Quem não gostaria? E eu também. A avó dele nasceu em Liverpool, e nós temos parentes em Liverpool. E tivemos a sorte de conhecer muitos deles, porque eles cresceram com alguns da minha família. Então, temos uma conexão com Liverpool. Os atuais proprietários do Liverpool explicaram há alguns anos, de forma muito lucrativa, que só venderiam o clube por um preço muito alto. E até disseram que estavam esperando ofertas, mas nunca venderam o clube para ninguém. Então Musk terá que oferecer a eles uma fortuna. Felizmente, ele não é um homem pobre. Eu, claro, valorizo a atual gestão do Liverpool, mas gostaria que os proprietários fossem mais ricos, para realmente competir em igualdade de condições com um gigante como o Manchester City.
Ou pelo menos com o Arsenal, porque a eterna economia já está cansando. Pergunte ao Trent, ao Van Dijk e ao Salah. Eles confirmam. Musk não só trará muito dinheiro para o Liverpool, como também uma enorme base de fãs. Com a chegada dele, muitos americanos se interessarão mais pelo futebol. Deve haver inteligência e conselheiros capazes suficientes para manter o controle do clube, Edwards e a equipe. E então nos espera uma nova era de sucesso do Liverpool. Talvez até com mais troféus do que a era de Jürgen Klopp. O julgamento do caso das 150 violações do Manchester City terminou. Provavelmente, em alguns meses, ou mesmo em fevereiro, saberemos os resultados. Claro, qualquer resultado levará a um recurso de um dos lados. O inquérito vai se prolongar, mas já é válido presumir o desfecho. O especialista financeiro Kieran Maguire, no programa, ele esclareceu a situação apresentando 3 acusações. A mais séria é a obtenção de dinheiro dos proprietários, que eles deram para patrocínios. Isso é fraude. Se considerarmos cada violação separadamente, isso pode levar à remoção de 60 a 100 pontos, o que efetivamente resultaria em um rebaixamento de classe. Maguire, mas não aquele, disse que algumas violações do City são difíceis de provar. Por exemplo, pagamentos cinzentos ao jogador. Kieran observou que muitos clubes fazem isso. Ele conhece pessoalmente uma série de jogadores atuais e antigos, que trabalham simultaneamente para a empresa dos proprietários e recebem salários no clube. Ele também mencionou casos em que mães de jogadores recebiam centenas de milhares de libras para trabalhar como olheiras da academia, possibilitando ofertas mais vantajosas aos jogadores. De acordo com o especialista, o City quase certamente perderá a terceira acusação, que é a recusa em cooperar com a investigação da Premier League. Além disso, Maguire disse que toda a liderança do City terá que se afastar se o clube perder o julgamento, pois isso seria um reconhecimento de sua culpa em fornecer informações falsas e mentir efetivamente para a comissão. Assim como a Juventus, o City será obrigado a reestruturar também os níveis mais altos, quando as inflações dos preços de transferência dos jogadores foram expostas. Mas não é apenas o City que enfrenta punições por crimes financeiros. O Saint-Germain também enfrenta sanções da União das Federações Europeias de Futebol, tudo devido ao não pagamento do salário de Kylian Mbappé. A publicação afirma que os parisienses violaram o regulamento de licenciamento de clubes e estabilidade financeira. Os clubes participantes da Liga dos Campeões não devem ter dívidas com os funcionários em relação aos pagamentos até o dia 15 de julho, 15 de outubro e 15 de janeiro. Portanto, se até o dia 15 os parisienses não provarem que não têm dívidas, a União das Federações Europeias de Futebol será forçada a penalizar o clube. De que maneira? Provavelmente estão falando sobre a exclusão da Liga dos Campeões. Mas isso não assustará o passageiro. O clube já estava com medo de antemão e está na 25ª linha. Então ele não vê os playoffs. Os parisienses correm risco de banimento na próxima temporada. Não importa o quanto Al-Hilal se esforce. Economicamente é mais vantajoso pagar a Mbappé. Com a condição de chegar aos playoffs, com certeza. E para hoje não é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Amigos, não se esqueçam de se inscrever e seguir nosso Telegrama. Lembrando, pela segunda vez. Bem, meu nome é KirillCast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para sua casa e alegria, amigos.